Debate TVE. Apoio Cultural Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense. Olá, muito boa noite. Em qualquer roda de conversa, reunião de especialistas ou nas salas de aula de universidade, de escola, todos concordam que a corrupção ela está profundamente enraizada na estrutura pública brasileira. E digo mais, não só na estrutura pública, mas também nos meios privados. Como é possível erradicar a corrupção do nosso país? A crise política que surgiu a partir da Lava Jato e antes com outros escândalos terão finalmente um fim após a Lava Jato? É a nossa conversa de hoje com dois especialistas. São os nossos convidados, a cientista política Fernanda Bart e o advogado, doutor em administração, professor do pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Berger. E este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE. E você, como sempre, pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 984-516352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar aqui o convite. Acho que começa com o professor Marcelo. Essa crise, que não é agora com a Lava Jato, é claro que a gente sabe que vem de muito tempo, ela está impregnada na estrutura brasileira, mas ela vem desde quando, professor? Que se tem conhecimento, se tem notícia. Por favor, não esgota Por a pauta. favor, não. Vamos só das primeiras pinceladas, né? Corrupção não é exatamente um assunto novo em qualquer lugar do mundo, né? Mas no Brasil, se a gente quisesse puxar bem a história, né, a gente poderia já começar pela carta do Pero Vaz de Caminha pedindo emprego lá para né, enfim, no tempo das colônias, né? Então, o Brasil já tem uma história bastante complexa com isso já de muito tempo. Mas não é culpa de Portugal? Eu diria que parcialmente sim, parcialmente não. A gente vai ver ao longo do debate que isso aí tem muito a ver com cultura, né? A cultura, a leniência, o fato de você ser mais... criar mais laços familiares para fazer negócios do que mais impessoais. Isso é uma questão tipicamente latina, né? Que vem muito da cultura latina, né? E isso a gente herdou, né? Então, a gente pode dizer que corrupção não é uma coisa nova, definitivamente não. Mas, na proporção que ela chegou no Brasil, ela, com certeza, nesses últimos 13 anos, ela atingiu praticamente todos os estratos da administração pública, né? Esse que é o grande problema, né? Essa que é a novidade, né? E quando se fala em corrupção, parece que ela está ligada, grudada com política. É bem assim? Ou necessariamente não? Olha, eu acho, puxando um pouco do que o Marcelo disse, essas relações familiares que vêm desde a época do descobrimento, que é o clientelismo, né? Eu vou conseguir porque eu tenho um amigo lá, porque meu amigo vai dar um jeitinho, eu não preciso ficar na fila. Isso é uma forma de corrupção que vem desde sempre e ela permeia todas as relações humanas no Brasil, né? Não infelizmente. Só no Brasil. Mas aqui vem mais, né? Porque as pessoas passam a achar que é o jeitinho brasileiro. E eu acho isso um grande, desculpa dizer, mas eu acho isso um grande desaforo, porque o brasileiro é, na sua maioria, um povo honesto e trabalhador, que vê atônito, depois de um dia inteiro de trabalho, roubarem bilhões e ficar sabendo pela TV, no Jornal Nacional, que as empresas ficam ricas e crescem roubando impostos, roubando tributos, dinheiro que deveria ir para fomento e desenvolvimento do país, sendo drenado para empresas que não precisam dos recursos, como foi o caso da JBS, né? E eu vejo com muita tristeza que nesses últimos 13 anos, corrupção é uma coisa que tem em qualquer país do mundo, né? Mas aqui a gente atingiu um nível de institucionalização da corrupção, que passou a ser visto, e isso tu vê nas palavras do próprio Emílio Odebrecht, a regra de mercado, né? Então, para poderes negociar com o Estado e oferecer o teu trabalho, o teu serviço, eles consideravam uma regra de mercado os 2%, os 3%, né? A beirinha, o pedágio.
E ao invés de concorrer, como a gente diz, né, no verdadeiro capitalismo de livre comércio, de livre mercado, concorrer todos com as mesmas condições, porque isso seria um capitalismo verdadeiro, coisa que a gente nunca viu no Brasil. A gente está muito longe de ter um país capitalista, a gente jamais viveu um capitalismo de verdade no Brasil. A gente tem essa abominação, esse capitalismo de compadrio, esse capitalismo que só favorece os amigos, né? As elites, os donos do poder, como já dizia o Raimundo Faoro, desde sempre os mesmos, que entram em conchavos com os políticos que estão eleitos e aí passam a fazer negócios para permanecer no poder o maior tempo possível. Claro. E, por fim, só para encerrar essa primeira rodada, eu queria colocar que minha opinião pessoal é que a corrupção deveria ser considerada um crime hediondo, tá? Porque é o crime que mais retira recursos da saúde e da segurança. Tá? Morre muita gente de forma indireta, as pessoas morrem nas filas dos hospitais esperando atendimento, não tem dinheiro para a saúde. Em compensação, nós pagamos trilhões em impostos, temos um Estado gigante, com montes de estatais que servem, a grande maioria, para ser cabides de emprego, moeda de troca, para perpetuar essa corrupção. Por que ela cresce tanto, então? Porque virou quase que uma economia? Sim. O problema todo, ele começa com a compreensão de qual é a intervenção que o Estado deve ter na economia. Tudo começa aí, né? As pessoas têm que se dar conta de que toda vez que você cria uma regra de intermediação, você cria uma oportunidade para o intermediário entrar com tudo e fazer a força dentro daquela negociação. Porque isso é um anátema que já foi desenvolvido há muito tempo pela teoria econômica, né, de que o mecanismo de preços, né, quanto mais livre ele for, ele mitiga de forma mais eficiente todos os intermediários dentro que tentam entrar na cadeia de produção, ou seja, que tentam se apropriar da riqueza. O que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil um Estado que interfere em todos os mecanismos de preço, ou seja, o Estado define através de leis absolutamente absurdas na maioria das vezes, né? Se um refrigerante, por exemplo, deve ser envasado ou pode ser agora, como já estão discutindo, né? Se pode ser vendido à base de refil. Está sendo discutido agora lá no Congresso Nacional uma lei que quer proibir, né, empresas de vender por refil, né? Supostamente porque isso seria uma forma de você resolver o problema de saúde pública. Mas isso é paternalismo, né? Que é um Estado papai que cuida de ti e tu não pode pensar com a tua própria cabeça. Esse é que é o ponto importante, né? Porque nós temos no Brasil uma espécie de um ciclo vicioso, né? Esse ciclo vicioso, ele começa com uma cultura nefasta, que ela é cultivada nas escolas, onde as pessoas não percebem que a criação de valor é uma coisa do indivíduo e não do Estado. E quanto mais o Estado mete a mão, mais ele faz uma desgraça que ocorre em todas as relações econômicas em todos os países. Não existe, até onde a gente sabe, até hoje, né, nenhum tipo de economia centralizada que tenha dado certo, né? Todas foram rotundos fracassos que deram em catástrofes econômicas e sociais sem precedentes. O último da lista, casualmente, está aqui em cima, que é a Venezuela, né? As pessoas percebem, né? Aliás, foi uma das perguntas que eu fizesse logo no início, né? Isso pode piorar? Pode? Em que ponto que nós chegamos, né? A gente tem uma memória um pouco curta do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela, ela começou esse processo de degradação e desintegração do país há pouco mais de 20 anos, né? Quando o Hugo Chávez assumiu o poder, né? E aí começou a interferir pesadamente na economia venezuelana. Hoje a Venezuela é um país praticamente em estado de colapso econômico e social. Não tem comida porque não se produz alimento. Não tem, e era só a única fonte de receita e de riqueza era o petróleo. O petróleo agora ele já não tem, mas ele desestruturou todos os mecanismos sociais e econômicos da sociedade. E o resultado disso é a catástrofe que a gente está vendo, que está sendo, diga-se de passagem, muito pouco reportada no Brasil, né? As cidades lá do norte que fazem fronteira com a Venezuela estão sendo invadidas por venezuelanos, são dezenas de milhares de venezuelanos que estão invadindo buscando comida, né? Inclusive meninas se prostituindo, pessoas se prostituindo para poder ter alguma coisa que comer. Então, sim. Não, você pode concluir só, porque eu já vou chamar intervalo. Então, na verdade, a questão fundamental é você perceber que toda vez que o Estado mete a mão, é desgraça. E porque tem dinheiro demais à disposição. A gente continua
daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um intervalo e tem a propaganda política. E logo em seguida nós voltamos com o Debate TV. Participe, ligue para nós aí pelo nosso WhatsApp, que a gente volta logo depois da propaganda política. A corrupção e a crise política no Brasil é o nosso tema de hoje. São os nossos convidados, a cientista política Fernanda Bart e o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Berger. Eu pronuncio bem Marcelo Berger, porque nós temos aqui o nosso colega Marcelo Bergter, que muda um pouquinho a varia. Muito bom, muito bom. Vocês falavam antes, né, historicamente, o professor estava falando, né, da questão histórica e como a corrupção vem ganhando espaço e deixando todo mundo perplexo. Mas eu lhe pergunto, a impunidade é que anda lado a lado, por isso é que ela cresce? Sem dúvida nenhuma, no Brasil especialmente, mas isso também é histórico, né? Porque a gente não pode esquecer que o Estado brasileiro ele foi formado de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, se você fizer uma comparação histórica, como é que foi a formação do Estado norte-americano, por exemplo, em comparação com o Brasil, as 13 colônias e toda a colonização norte-americana ela veio de baixo para cima. Você construiu primeiro a nação para depois chegar nas estruturas de Estado. No Brasil foi o contrário. O Brasil, como é que ele se formou? Você não tinha nação e veio o Estado pronto de Portugal, com todas as estruturas prontas e com todos os sistemas que se perduram até hoje. Que é daí que vem o nosso grande teórico, né, que é o professor Raimundo Faoro, né, que foi o primeiro que identificou isso como o estamento burocrático, né? O estamento burocrático ele é responsável hoje pelo sequestro do Estado por corporações. E essas corporações elas se servem de entidades de fachada, empresas corruptas, que têm, sim, na impunidade o maior elemento de ação. A impunidade hoje, para esses grupos de pessoas extremamente ligadas ao poder, ela é determinante para o nível de corrupção que nós temos no Brasil. E a gente tem sérias dúvidas, infelizmente, né, se nós vamos ter um desenlace positivo para figuras proeminentes que estão aparecendo, né? Porque, na verdade, Marilena, a gente tem que levar em consideração o seguinte, tá? A Lava Jato, ela começou nas partes baixas do judiciário, ou seja, são pessoas normalmente abaixo dos seus 40 anos, ou seja, em 30 e poucos anos, que entraram já na vigência da nova Constituição, de 88, né? E essas pessoas têm um perfil completamente diferente daquelas que estavam no judiciário há mais de 40, 50 anos, que estão nas camadas superiores do judiciário. Então, existe uma promiscuidade bastante forte entre essas camadas de poder que estão em Brasília. Por quê? Porque os elementos do judiciário eles são nomeados por quem? São nomeados por pessoas do poder público, legislativo, que por sua vez estão conectadas com o executivo. Então você tem uma cadeia de eventos onde a corrupção ela é totalmente imiscuída nos altos escalões da República. Então é muito difícil. E é quem legisla. Exatamente, é muito difícil e aplica a lei. Você ter uma perspectiva positiva, digamos assim, quando você sabe que diversos ministros, né, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do TSE, que teve aquele julgamento agora paradigmático, né, da chapa Temer e Dilma, né, que são todos eles devem explicações para os seus padrinhos, né? Eu vejo isso, Marcelo, eu vejo que o Supremo tem decepcionado o país, Helena. O Supremo tem decepcionado o país e eles não contavam com a gente tem hoje em dia no Brasil e no mundo em geral, que eu acho que vai fazer a grande diferença, porque tu até perguntaste se tem saída para isso, né? Sem as redes sociais, nós estaríamos muito pior. Nós estaríamos completamente reféns. Hoje, as redes sociais, que tendem a aumentar cada vez mais, porque hoje em dia a maior parte da população que não tinha acesso há 10 anos atrás já tem acesso a algum tipo de internet, tu consegue manter uma vigilância, é um ativismo político, cidadão, é uma vigilância, é um controle minuto a minuto do que acontece, tu vê imediatamente depois que o fato vem à tona, já tem centenas de pessoas comentando, já tem posts sendo feitos. Mas quando vai sair do comentário e partir para uma ação? Mas já saiu. A gente vem vendo a diferença desde 2013, 2014, com as mobilizações de rua. Só que tem um momento em que as pessoas acabam cansando. Porque tu vai para a rua, tu coloca mais de 3 milhões de pessoas nas ruas dizendo que não aguentam mais.
E as coisas continuam acontecendo. E se tu for ver as gravações de 3, 4 meses atrás que vieram à tona, as delações, eles continuam roubando. Sim, as pessoas não foram para a rua Eles continuam roubando, agora. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com a CPI dos Correios, com o Mensalão, com a Lava Jato, eles continuam fazendo as mesmas coisas. Por quê? Por causa da certeza da impunidade. Porque hoje eles sabem que eles têm o foro privilegiado, que eles têm um Supremo que vai bater lá e vai voltar, né? Que tem protegido, sim. Para mim foi um escândalo o fato do Fachin ter tirado do Moro as investigações que diziam respeito ao Lula e ter mandado para Brasília e para São Paulo, né? Tu desmonta uma investigação, porque todos esses fatos são relacionados à Lava Jato, né? Não importa se aconteceram em Brasília ou em São Paulo, mas eles têm um ponto em comum, e ao desmembrar as investigações e os lugares onde isso vai ser determinante, né? Tu desmobiliza a investigação como um todo. Tu tira daquela pessoa que está com o controle sobre as informações o que vai acontecer no desdobramento, claro, né? Deixa eu colocar aqui a participação dos telespectadores. A Giane, que é funcionária pública daqui de Porto Alegre, pergunta: para que serve o Estado, se não para administrar os impostos e revertê-los ao povo? Ela pergunta. E lembrando que o papel social da inclusão, sim, também é dever do Estado. E não é acabando com o papel do Estado que se acaba com a corrupção, ao contrário. O problema é que o próprio judiciário, que poderia punir os corruptos, muitas vezes barganham por trocas de favores. Lamentável realidade. Eu concordo com a Giane. E o Eduardo Alves, que é médico veterinário e consultor, é de Montenegro, ele diz: boa noite, herança do período colonial e imperial? Ele pergunta, uma pergunta. Brasil, perfil de Macunaíma, sem caráter, sem referências. Não nos foi permitido nunca, desde o início da empresa Brasil, nos tornarmos uma nação. Mas quando que vamos? Não vamos também só baixar. Quando que podemos virar? Esse comentário da Giane, né? A Giane foi a primeira. A Giane, ele é bastante importante no seguinte aspecto, tá? Quando a gente fala de intervenção... Eu acho que é o Giane, porque é funcionário público. A Giane ou Giane, perdão. A Giane. Então tá, a Giane. Nosso ouvinte é a Giane. E o problema é o seguinte: quando a gente fala de intervenção de Estado, tá, a gente não está dizendo que o Estado deve ser desintegrado. Isso é uma falácia que é inventada por muitas correntes políticas com interesses bastante evidentes, né, de romper com qualquer tipo de diálogo e debate, né? O que nós estamos dizendo, sim, é que o Estado deve ser contido. Ele deve vigorosamente contido e deve ter a sua atuação circunscrita a algumas atividades onde os bens não sejam substituíveis, ou seja, onde você precisa da intervenção estatal. Vamos pegar um caso, até com diversas atividades que inclusive podem ser entregues à iniciativa privada. Mas para a gente não entrar muito nesse debate, que seria um debate até bem interessante, né? Segurança é uma delas, né? Segurança não pode ser transferida. Segurança é uma questão que é uma questão de Estado. E é uma questão tão importante que a gente até estava comentando antes de entrar no ar, né? O fato de você não ter hoje segurança na cidade, no Estado, ele deprime dramaticamente a atividade econômica. E para mim ele coloca em xeque até o próprio papel do Estado, porque o Estado foi criado em primeiro lugar para garantir segurança aos cidadãos. Porque a pessoa abre mão da sua defesa própria, né, da sua autodefesa, em prol de uma entidade, uma instituição chamada Estado. Esse é um ponto. A saúde, eventualmente, pode ser, muito embora você pode trabalhar de diversas formas, mais eficientes do que a intervenção direta do Estado em peso para fazer... Mas num país ainda carente como nós, perfeito. A saúde, ela atinge todas as... Não, sem dúvida nenhuma. Isso não é um debate, inclusive, não é um debate só brasileiro, é um debate mundial, tá? E o último deles seria saúde e educação, né? E educação. Falávamos no começo. Exatamente. E educação, necessariamente, é uma questão de prioridades que você tem que dar. Ou seja, o Estado, onde que o Estado deveria atuar mais fortemente? Que hoje é o calcanhar de Aquiles e que a gente poderia passar programas inteiros debatendo sobre isso, sobre a consequência disso hoje no Brasil, né? O Estado deveria atuar principalmente nas atividades mais básicas, mais próximas das crianças, principalmente, e muito menos nas atividades, por exemplo, do ensino superior. O ensino superior brasileiro ele poderia ser completamente deixado para a iniciativa privada, né? Na minha opinião, essa é a minha opinião. Tá? Por quê? Porque hoje a grande carência brasileira ela está nas primeiras fases da educação, ou seja, as crianças estão totalmente desprotegidas. Se a gente fizer
hoje o corte do que está acontecendo com as famílias desestruturadas, especialmente mães que ficam grávidas, enfim, em situações de extremo risco, né? E como é que essas crianças nascem, você vê que ali haveria necessidade de intervenção maciça do Estado, né? De alguma forma muito mais eficiente do que existe hoje. Então, para finalizar essa parte, né? Para nosso ouvinte lá, nós não estamos falando de retirar... A Jeane e o Eduardo. Não estamos falando de retirar o Estado da equação. O que a gente diz e a gente prova, porque esses são os exemplos que a gente tem no mundo inteiro, os exemplos bem-sucedidos, todos vão nessa direção, né, de que o Estado deve ser contido e deve ser circunscrito a algumas atividades essenciais. Eu quero complementar isso que o Marcelo disse, respondendo para a Jeane também. Quando a gente fala nas questões do Estado gigante, a gente não está atacando, muito menos o servidor público, né? Nem os serviços essenciais do Estado, que a gente sabe que são essenciais, a palavra já diz, mas quanto maior o Estado, mais ele vai custar, mais ele vai arrecadar e muito paradoxalmente, como a gente tem visto, ao invés desses trilhões de reais serem dirigidos para as áreas prioritárias da população, que é a saúde, educação, segurança e até a contrapartida do Estado em infraestrutura, porque hoje não existe, por isso que a gente está como está, esse dinheiro é desviado, né? Então, quanto mais dinheiro tem à disposição, mais os esquemas se fortalecem e mais chances tem de se roubar esse dinheiro, de se desviar esse recurso, porque é muito dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais difícil é o controle sobre esse recurso. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Adriano Jean Turco. Ele tem uns vídeos no YouTube, um deles se chama Economia da Corrupção, né? Onde ele diz que quanto mais regras se criam, né, mais corrupção você vai ter. Que quanto mais dinheiro na mão do Estado, mais corrupção você vai ter. E, incrivelmente, menos os serviços públicos são eficientes. Por quê? Porque não se injeta dinheiro nisso. Está sempre faltando. Aumenta imposto, mas está sempre faltando dinheiro para a saúde, está sempre faltando dinheiro para a segurança, dinheiro para a educação, as ruas estão sempre esburacadas. Onde é que está esse recurso? Para onde ele vai? Ele é drenado por essas corporações corruptas que se apropriaram do Estado, num sistema de clientelismo, de patrimonialismo, de achar que o Estado deve a eles alguma coisa, e esses recursos não chegam para a população que mais precisa. Quando a gente faz uma crítica ao tamanho do Estado, ao gigantismo do Estado, é que ele tem que ser contido, ele deve. Porque quanto mais enxuto ele for e priorizar aquilo que tem que ser priorizado, porque é o que a população precisa, mais difícil vai ser eles meterem a mão no recurso e roubarem esse dinheiro. Concorda comigo, Marcelo? Essa frase do Jean Turco, né, na verdade, ele está parafraseando o imperador, né, um grande personagem romano que é o Tácitos, né? Tácitos é que dizia, né, que quanto mais leis você tiver, mais corrupto se torna o Estado, mais corrupto se torna o Estado da sociedade, né? Ou seja, isso aí existem há milênios, né? O que a gente tem que perceber é o seguinte: a produção de riqueza, ela está na mão do indivíduo, né? É a pessoa que produz a riqueza, é a pequena empresa que vai se estabelecendo para a média, grande e assim por diante. Quando o Estado começa a criar estruturas de intermediação, regras específicas, que cria o chamado custo de transação. O que é o custo de transação? É aquele velho famoso custo Brasil. Por que, por exemplo, é tão difícil você criar empresas no Brasil? Por que é tão difícil você desenvolver negócios no Brasil? Por que cada atividade, por exemplo, se você quer fazer uma venda, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul, você quer vender para São Paulo, você tem que preencher, não sei, a quantidade absurda de papéis e de autorizações e de alvarás para tentar satisfazer a sanha da arrecadatória, na maioria das vezes, tanto dos municípios como dos estados, como da União. Isso inviabiliza a atividade. Sim, mas aí a arrecadação tem uma questão também de uma reforma tributária necessária no país. Com certeza, mais dinheiro tem que ficar com os municípios, né, Helena? Os municípios, eles deveriam ficar com a maior parte do bolo e administrar esses recursos, como a gente tem alguns exemplos no mundo todo. As cidades administram seus tributos, a grande maioria. Porque também é inadmissível. A gente consome aqui, é aqui que se faz a saúde, é aqui que se faz a segurança, é aqui que se investe em educação. O recurso vai todo para Brasília para voltar para cá e vai perdendo pedaços no caminho, né? Vai deixando partes de pedágios no caminho. E a maior parte nessa máquina tão grande que tu falavas antes. Se perde no meio dessa máquina gigantesca que tem, né? E o recurso se perde e não chega na ponta. Eu queria salientar em relação ao que tu estava falando antes da impunidade, né? Que isso vai criando uma sensação na população de normalização da corrupção.
E daqui a pouco a corrupção passa a ser considerada uma característica inerente da política moderna. E ela não é. E da própria cultura do país, né? Que aí começa Não quando, é, como mas não pode ser assim. O telespectador é que o Eduardo Alves daí fala, é herança do período colonial, mas daí é um país que não tem caráter, que não tem referências. Mas Mas é que no momento que a gente aceita isso, porque eu acho que não dá para aceitar, no momento que a gente aceita que isso é assim mesmo, sempre foi, sempre será, tu tem um esvaziamento da esfera política, as pessoas de bem não querem participar da política, as pessoas não querem mais votar, as pessoas querem anular o voto, elas se sentem tão incapazes de ser partícipes daquele processo ou fazerem a diferença que elas retiram. E aí o que tu vê? Os maus políticos que compram voto, que fazem troca-troca, eles vão continuar sendo eleitos sistematicamente, porque os seus eleitores, que são ideológicos, que são militantes, eles não deixam de votar. E aí os outros novos candidatos que se apresentam querendo fazer uma mudança, uma renovação, não conseguem se eleger. Por quê? Porque as pessoas que deveriam estar votando saíram fora da política. Eu quero fazer agora um terceiro bloco um pouquinho mais otimista. Eu quero ver com vocês um pouco mais, projetar um pouco. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o debate de hoje. Gente que vai para casa, é prisão domiciliar. A política brasileira está podre e precisa passar por um processo de reinvenção. E quando que isso pode ser reinventado? Esse é o ponto que eu defendo. Se a população se retira da esfera política e diz assim que é, assim que foi, eu vou votar no que rouba mais faz, e a corrupção é normal, nós realmente não temos saída para isso. Agora, se a parte da população realmente consegue aguentar e se manter indignada e dar uma resposta a isso, nós podemos sim, não só fortalecer a continuação da Operação Lava Jato, quanto apresentar uma mudança. Não vai ser de uma hora para outra. Claro que não. Né? Isso está profundamente enraizado nas instituições, todas as instituições, porque isso a Lava Jato mostrou, não é Petrobras, são todas as instituições. Onde tu mexer, tu vai encontrar. Né? Para mudar isso, tu tem que fazer uma ampla renovação, começar nas novas gerações, colocar isso no espírito empreendedor, incutir na mente das pessoas de que tem uma outra possibilidade, de que tem um outro caminho possível para o país, e tu não pode desistir, né? Claro, e que não somente um Berlusconi que possa vir aqui, né? Não, pelo contrário, o Berlusconi seria o pior resultado possível. Mas na política brasileira ele pode ser prejudicado. Eu acho esse risco em 2018. Eu acho, pessoalmente, que é muito difícil acontecer uma situação semelhante à que teve na Itália. Por várias razões, nós vamos apenas nos fixar uma. Na Itália, nos anos 90, você não tinha redes sociais. Então, o grau de comunicação e de equalização das pessoas em relação aos eventos que estão acontecendo... Então, por que a gente fala isso? Porque é importante que as pessoas percebam que, hoje, se você der um espirro em Brasília, imediatamente milhões de pessoas já estão sabendo. Né? Ele se comunica rapidamente. Né? A gente teve o exemplo clássico, aquele da votação das 10 medidas contra a corrupção, que foi feito um acordo, e é importante que as pessoas percebam que isso está acontecendo de instante a instante. Não, e nós temos o exemplo da Itália, né, para não seguir, e o mais importante, Helena, é o seguinte, o jogo está sendo jogado. Né? As pessoas não se iludam que vão entregar a rapadura assim de barbadinha. Claro que Por quê? Porque isso envolve muito dinheiro. Eles ainda têm muito poder. 2 minutos, olha só, eles têm muito poder político e financeiro. E isso pesa nas eleições, Fernanda, né, Helena? eu tenho 2 minutinhos agora, eu queria dar assim um pouquinho para cada um, um pouquinho mais. O que vocês quiserem dizer agora, não podemos estourar mais esse programa aqui. Fernanda, quer falar primeiro? Não, eu queria encerrar a minha participação dizendo assim que eu acredito que tudo isso que aconteceu, por pior que seja, né, é por um bom motivo. E é melhor a gente saber as coisas que acontecem do que a gente permanecer sem saber a dimensão real que esses fatos tinham no país. Porque sem saber a dimensão real, a gente não tem como atuar para mudar isso. Né? E hoje, com a informação que a gente tem condições de, como uma cidadania ativa, um agente de transformação, falando, mobilizando, a gente tem condições sim de mudar. Pelo menos eles já não estão mais tão livres para roubar como eles se sentiram até hoje. E eu acredito realmente que em 2018 a gente pode ter uma grande mudança na política nacional, porque vai ser muito difícil que todas essas pessoas que foram
expostas na sua roubalheira sejam reeleitas no país. Mas tu acredita em novos nomes na política? Eu acredito em novos nomes, e eu torço que mais gente venha e queira fazer parte do processo político. Que a gente está precisando de gente que não tenha medo de enfrentar esse sistema que está aí. Não adianta tu ser um só lá, porque vão te aniquilar. Tu vai ser engolido. Mas com essa estrutura partidária, Fernando, estou provocando Não, aqui mas um pouco. estão surgindo coisas novas no país. Eu acho que a gente não pode desistir, tem que continuar acreditando e fazer cada um a sua parte. Se cada um de nós fizer a sua parte, votando e se mantendo consciente do que está acontecendo no país, sem se alienar, né? Porque eu conheço um monte de gente que foi embora já. Eu acho até que eles estão certos, muitos deles, né? Mas eu gostaria que o Brasil parasse de exportar cérebros e talentos e pessoas boas, porque não conseguem mais mudar o Brasil. Eu acredito. Eu quero acreditar. Eu diria para o telespectador, né, que o mais importante é o seguinte: não acredite em nenhum partido ou nenhum político que diga que o Estado é a solução para a sua vida. Né? A pessoa tem que acreditar em si mesma, né? Que ela que é a própria agente da sua própria felicidade e da sua própria riqueza. A própria pessoa. É o trabalho dela e não do Estado. Se o cara estiver dizendo isso, você pode ter certeza que é mentira. E nessa estrutura toda que temos... Não adianta, as pessoas têm que se dar conta que não pode ficar em casa na sua zona de conforto, né? Então, a forma de participação das pessoas na política, seja debatendo, seja enfrentando as narrativas mentirosas que são colocadas na frente, ela é fundamental para que esse estado de coisas mude. Então, você não pode ficar esperando que as coisas vão acontecer de um lado ao outro. Por quê? Existe uma máxima dentro da ciência política que diz que o poder nunca fica desocupado. Nunca. Alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar. E, normalmente, você tem um problema de seleção adversa, que é uma coisa que a gente poderia trabalhar economicamente, né? Mas é o problema de você selecionar sempre as piores criaturas para ocupar os espaços políticos. A gente tem que deixar de fazer isso. Então, votar corretamente é o primeiro elemento que a gente tem que fazer. E lutar contra a impunidade. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença. É claro que o assunto não esgota, foi muito bom conversar com vocês. E, por hora, obrigada, até uma próxima. Mas antes de encerrar o programa de hoje, nós vamos fazer um esclarecimento a respeito de uma informação que foi divulgada no final do debate de ontem, bem nesse horário, sobre o processo de extinção de 6 fundações públicas do estado do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas do Estado esclarece que não se manifestou sobre a extinção das fundações. Conforme o TCE, o conselheiro César Miola indeferiu a cautelar do Ministério Público, uma vez que já existe uma decisão da Justiça do Trabalho impedindo a extinção imediata das instituições. O tribunal ressalta que o mérito do processo ainda não foi sequer discutido pela Corte e a defesa apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado será analisada somente após o parecer final do Ministério Público de Contas. E com isso a gente encerra o Debate TVE de hoje. A seguir tem o Jornal da Cultura e amanhã, a partir das 8h15 da noite, mais debate aqui na TVE. Até lá! Debate TVE. Apoio Cultural Banrisul, o grande banco do Sul. E Celulose Rio Grandense.